Aconteceu um debate de votação que se trata agora de incluir o LGBTcídio como um crime hediondo. Pois é, gente, é um ato que foi feito, por exemplo, como o feminicídio, agora querem incluir também o LGBTcídio. Essa proposta veio da esquerda, mas aí o deputado Paulo Bilinski vai debater a ponto de deixar uma deputada sem fala. Vamos assistir esse vídeo comigo. E tudo que o pastor Marcos Feliciano afirmou, né, sobre a motivação por trás das mortes do público LGBT e demais siglas, é totalmente verdadeiro, né? O que a gente verifica na realidade, né? O motivo do homicídio, ele, na maior parte das vezes, está relacionado com o relacionamento em si, e são, inclusive, as últimas notícias que a mídia traz sobre os relacionamentos. Então, a gente não tem no Brasil uma situação de perseguição real. Não existe um grupo dedicado à prática de crimes de homicídio contra pessoas LGBT por motivação do fato de o serem, né? Eu mantenho aqui a minha proposta de acordo, então, com a deputada Érica Cocai. Se ela puder explicar o que significa um crime hediondo, eu voto a favor do projeto, mas ela não consegue. Ela não consegue explicar o que é um crime hediondo porque ela não sabe. Então, o que a gente está deixando claro aqui, novamente, em toda a comissão eu estou enfrentando esse tipo de situação, presidente. Deputados legislando sobre matérias que não têm conhecimento, não sabem o que é um crime hediondo, não sabem o que é uma qualificadora. Se a deputada me explicar o que é uma qualificadora, bem simples, bem simples. Aqui, ó, primeiro período de direito, primeira matéria de direito penal, já sabe o que é uma qualificadora. Se ela me explicar o que é uma qualificadora, eu vou votar a favor do projeto, mas não explica, não sabe, e esse é o problema do Brasil. A gente tem aqui deputados alterando a legislação, criando circunstâncias jurídicas gravosas sem o conhecimento do que essas circunstâncias significam. O que significa, deputada, um crime hediondo? O que significa uma qualificadora? A senhora não sabe, está legislando sobre o assunto. Então, de duas, uma. Né? Ou foi clarividência, uma inspiração maior que fez com que a senhora redigisse o projeto e protocolasse, ou é falso. E a gente está falando de uma falsidade ideológica, que é literalmente você colocar no papel a assinatura da senhora num projeto que a senhora não é autora. Porque se a senhora não sabe explicar o que é um crime hediondo ou o que é uma qualificadora, a senhora foi vítima de um falso. Não pode legislar sobre assunto que a senhora não domina. Por quê? Se o deputado legisla sobre assunto que não domina, ele prejudica a ordem jurídica fora do conhecimento prático sobre o que ele significa. Se a gente pegar aqui qualquer estudante de direito, perguntar pra ele o que é um crime hediondo e ele não souber responder, ele não pode exercer advocacia. Não pode defender o cliente dele. E eu desafio aqui vocês. Tem algum estudante de direito? Tem algum advogado? Explique o que é um crime hediondo. As pessoas não sabem e estão legislando sobre o assunto. Então é importante a gente discutir aqui com delegados de polícia, com advogados, com pessoas formadas em direito para explicar, olha, não dá para legislar sobre um assunto que você não domina, que você não sabe qual que é a implicação no ordenamento jurídico. E aí, vamos nos ater a legislar sobre aquilo que dominamos. Né? Pelo histórico da senhora, a senhora era sindicalista bancária. Então a senhora pode legislar sobre aquilo que a senhora domina, que é o sindicalismo bancário. Sobre o direito penal, não vamos legislar então, porque a senhora não domina. Então eu vou refazer o meu raciocínio. Eu não vou dar aula de direito penal ainda. Antes da aula de direito penal, eu vou dar uma aula de direito constitucional. Nós somos deputados federais. Nós temos a obrigação de legislar sobre matéria federal. O Código Penal é matéria federal, ou seja, compete à Câmara dos Deputados legislar sobre esse assunto. Quando a deputada, que é bancária, né, e sindicalista, ela legisla sobre uma matéria que ela não domina, ela legisla sobre direito penal. Ela já deixou claro que ela ignora completamente o que é um crime hediondo. Justamente uma questão bem básica. E ela deveria responder as perguntas do deputado. Mas se agora ela não sabia ou se ela não queria, aí já é outra história. O que é uma qualificadora de um crime. Então, o que a gente está tendo aqui? Né? O pessoal que está assistindo, nós aqui de casa, eles estão presenciando o desvio de finalidade. Por quê? Porque o deputado recebe para isso. Nós ganhamos salário, né, para servir como legisladores. Então, se você está pagando uma pessoa para legislar sobre um assunto que ela não domina, quem que está legislando? Eu acho que tem um desvio de finalidade. Então, ou a deputada assinou um projeto que a assessoria escreveu, certo? E aí a gente está falando de utilizar o conteúdo intelectual de terceiro como seu, que não pode. Por quê? Porque a deputada que recebe para legislar não é a assessoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a deputada, ela recebeu esse texto pronto de terceiros, né? E só assinou sem ler do que se trata e protocolou sem saber do que se trata, a gente tá falando aqui de um desvio ainda maior. Porque a gente tem que colocar em xeque todos os projetos da deputada, porque pode ser que em todos os anos de mandato ela tenha protocolado coisa que ela não sabe o que é. Agora, a deputada se nega a explicar porque ela ignora, ela não sabe, esse projeto é ilegítimo. Ele não pode receber votação, ele não pode nem entrar na pauta. É errado.
É um desrespeito ao brasileiro pagador de impostos que sustenta tudo isso aqui. Sustenta o cafezinho, sustenta o assessor, sustenta o deputado, a luz, o ar-condicionado. Vocês, brasileiros, estão sendo desrespeitados. Porque está aqui sendo votado um projeto ilegítimo, por incapacidade técnica da relatora. Ponto. Incapacidade técnica. Deus sabe, eu tenho 1 ano e meio de Câmara dos Deputados. Nunca relatei um projeto que eu não tivesse capacidade técnica para explorar e explicar. É questão de honestidade. É questão de ser honesto com quem votou em você. Se chega para mim um projeto que eu não tenho capacidade, eu tenho que ter o diálogo com a presidente da comissão e falar, olha, eu não sei esse assunto e não vou estudar. Eu vou ignorar ele completamente. Essa é a realidade. É muito triste o que a gente está vivendo aqui. É deprimente. Faz você perder a esperança no país. Porque essas pessoas são a esperança do país. Para melhorá-lo, para eliminar desigualdades, para promover segurança pública. Essa é a esperança do país. Como é que a pessoa vai promover segurança pública se ela está legislando sobre um tema que ela desconhece, que ela não tem capacidade técnica para utilizar? Dá vontade de desistir. Sabe? Dá vontade. Só que se eu desistir, mais pessoas como ela vão estar aqui. E aí é pior. O que a gente tem que fazer é o contrário. A gente tem que identificar essas pessoas que não têm capacidade técnica, né? Deixar isso bem claro, para que elas sejam substituídas por pessoas que têm. Esse é o verdadeiro espírito da legislação. Você pertence ao poder legislativo, você deve legislar. Para isso você deve ter capacidade para tanto. Se houvesse um sistema no Brasil que permitisse julgar posteriormente, talvez fosse o caso de se julgar. Será que esse trabalho aqui está sendo feito do ponto de vista técnico correto? O projeto acabou sendo aprovado, justamente pela maioria de votos da esquerda. Mas, como o deputado Paulo Bilinski havia falado, ali eles vão pedir um recurso, né, para que passe na Comissão de Segurança Pública, porque lá tem a maioria de direita. Só que agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o LGBTcídio. Esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Já deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe com mais amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.